Amados de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Meditando no livro de Zacarias, chamou-me a atenção o versículo número 8 do capítulo 1, que diz assim: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu lhe disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são. Meus queridos irmãos, vejo nesta passagem o controle de Deus sobre este mundo e sobre o mundo invisível, o mundo que nós não conseguimos enxergar se não for da forma como Deus mostrou para Zacarias, através de uma visão. Uma visão é diferente de um sonho de revelação. É diferente de uma mensagem proclamada por um profeta. É diferente de tudo que você possa imaginar, como até mesmo as próprias coisas visíveis aos nossos olhos que foram criadas por Deus, como está escrito, que os céus manifestam a glória do Senhor. Que uma noite faz declaração, a outra noite sem linguagem e sem fala. Uma visão é de tal forma forte que pega o homem acordado, com seus olhos abertos, e é como se ele entrasse em um êxtase e fosse até mesmo transportado para um outro lugar. Isto aconteceu com João lá na ilha de Patmos, quando no capítulo 4 de Apocalipse, ele ouviu uma voz que dizia: João, sobe para cá. E João foi transportado em espírito às regiões celestiais, de onde ele viu muitas maravilhas que estão escritas no livro de Apocalipse, coisas que já aconteceram e coisas que irão acontecer. Zacarias tem uma visão muito forte e 8 visões em uma única noite. Achei interessantíssimo isto, o quanto era difícil Deus falar, e Deus proporcionou uma maneira de conversar com Zacarias. Quando nós falamos o quanto é difícil de Deus falar, conforme o tempo, conforme as ocasiões, existe momento que Deus sequer fala. Na verdade, Deus também se cala. A Bíblia mostra, historicamente falando, que ficaram 400 anos sem Deus falar com o seu povo. 400 anos sem falar por profeta, por visões, por revelações, pela palavra. Deus simplesmente se calou enquanto o povo estava exilado. No livro de Samuel também existe um relato que diz que nos tempos em que Samuel vivia, nos tempos de Eli, o sumo sacerdote, a palavra de Deus era uma raridade e as visões não eram dadas com frequência. Isso me chama a atenção, porque já com Zacarias, o Senhor lhe passa 8 visões de uma só vez, em uma só noite. Cada visão tem a sua introdução, cada visão tem as perguntas de Zacarias e as respostas de Deus através do anjo explicando o significado dessas visões. Lamentável que hoje as pessoas às vezes têm visões e elas próprias querem dar o sentido, o significado da visão que teve. Ele recebe uma visão e ele mesmo interpreta essa visão. É importante que tenhamos a humildade, como teve Zacarias, de receber a visão e perguntar ao Senhor o significado daquilo que ele estava vendo. Nós achamos muito interessante que um mês antes de Zacarias ter esta
esta visão tão forte, ele já tinha dado uma palavra para o povo de Deus. Uma palavra no capítulo 1 mesmo, que mostra claramente que os profetas anteriormente haviam falado com os pais daqueles cuja mensagem agora estava sendo direcionada. E o Senhor disse que esteve extremamente desgostoso com os pais e que dizia através dos profetas que eles deveriam se arrepender, voltar para o Senhor, e se eles fizessem assim, o Senhor se voltaria para ele. Da mesma forma, então, hoje nós entendemos assim, que o homem tem que tomar esta posição de se voltar para Deus. Na verdade, é sempre Deus quem dá as condições para o homem voltar para ele. Nós notamos isso desde lá do Éden, não é mesmo? Não foi Adão que procurou Deus. Adão se escondia de Deus, mas foi Deus quem foi atrás de Adão. Se você olhar a passagem do filho pródigo, é verdade que ele teve a consciência de lembrar que na casa do pai era muito melhor do que estar vivendo no mundo, naquelas condições precárias, ridículas que ele estava passando, difamantes, envergonhantes. Então, nós notamos que eles tomam até uma posição, mas quem vai ao encontro dele é o próprio pai. A Bíblia diz que o pai estava no monte observando e viu que o filho vinha pelo caminho. Mas foi o pai que foi ao encontro dele, foi o pai que o abraçou primeiro, foi o pai que o beijou, foi o pai que trouxe ele de volta para casa. Isso mostra que o amor de Deus, é o amor de Deus que vai atrás de nós, é Deus que prepara o motivo para a nossa reconciliação. E esse motivo é bem claro, né? Já foi dado, Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu para me reconciliar, para te reconciliar com o Pai Celestial. Em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Meus amados, mas olhando o que nós acabamos de ler no capítulo 1 de Zacarias, que na sua visão dos cavaleiros, ele nota que existe um cavalo vermelho e existe uma pessoa montada sobre este cavalo vermelho, e ele estava entre as murtas que estavam na profundeza, e que também atrás desse cavaleiro e dessas murtas havia outros cavalos vermelhos, morenos e brancos. Nós ficamos observando que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo aquilo que nós não compreendemos. Entenda bem, o mundo físico, ele é regido por um mundo espiritual. Não é o mundo físico que rege o espiritual, é o espiritual que rege o físico. Fico feliz no meu coração de ver que há um diálogo aqui de Zacarias com o anjo de Deus, e o anjo lhe responde aquilo que ele mesmo pergunta ao Senhor, porque o anjo questiona ao Senhor. Quando os mensageiros vêm para este anjo e diz que a terra está quieta, que a terra está segura e em paz. Então o anjo, lembrando do povo de Deus que estava no cativo, saindo desse processo de cativeiro que já durava 70 anos, ele pergunta ao Senhor, porque a resposta é que a terra está bem, está em paz, está segura. Então ele pergunta ao Senhor: até quando, Senhor, durará o sofrimento do teu povo? E o Senhor traz para ele respostas agradáveis, resposta que traz assim uma esperança para o povo de Deus. E o Senhor diz que esteve verdadeiramente desgostoso com o seu povo, mas ele estava também tremendamente irado com as nações, porque Deus aplicou uma sentença para o seu povo e as nações aumentaram o sofrimento, e Deus cobra. Deus não tem o culpado por inocente,
Deus iria cobrar as nações do sofrimento que fez o seu povo passar. Acredite nisso, que tudo que está acontecendo com você, se tiver alguma injustiça, Deus cobrará as injustiças. Acredite também que o que acontece com você está dentro de um controle de Deus. Mesmo que a gente não entenda em certo momento, é Deus trabalhando ao nosso favor, e tem coisas que no momento nós não compreendemos, vamos compreender somente depois. Esse cavaleiro sobre um cavalo vermelho tipifica guerra, derramamento de sangue, segundo também está escrito lá no livro de Apocalipse, na revelação de João. E esse cavaleiro é uma pessoa que domina sobre essa situação de guerra. E em verdade, mostra aqui a palavra que ele estava parado entre as murtas que estavam nas profundezas. As murtas são assim um tipo de uma árvore de folhas pequenas e flores brancas. E quando elas são espremidas, elas exalam um aroma muitíssimo agradável. Isto mostra então o local onde o anjo estava, que mostra que Deus também está no local onde nós estamos sendo provados. E o nosso sofrimento, a nossa dor, quando nós somos esmagados, nós também exalamos um perfume glorioso, que cada um pode tipificar assim como quiser, conforme a necessidade do seu sentimento. No nosso caso, hoje, por tudo que está acontecendo nesta terra, que o homem não encontra apoio e segurança em lugar nenhum, nós podemos dizer que estamos dentro de um sofrimento e sendo esmagados, mas do nosso coração, da nossa vida, no meio do sofrimento, exala um perfume que sobe diante de Deus, um perfume como num clamor de dependência. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Um clamor que sobe com um pedido de socorro e um clamor que sobe relatando ao Senhor que nós somos tão dependentes dEle, que se Ele não vier ao nosso socorro, nós estamos totalmente perdidos. No meio desse sofrimento, vale lembrar que está o nosso amor pela pessoa de Deus, o reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós pecamos, o reconhecimento que nós estamos arrependidos de nossas ações. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem pensamento de paz. Como está no versículo 12, há uma resposta aqui para nós também. O anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá? É uma pergunta porque o mundo espiritual está vendo um sofrimento que parece excessivo, e o próprio mundo espiritual fica abismado deste sofrimento. Mas Deus manda uma resposta. O Senhor responde ao anjo da seguinte forma: responde palavras boas e palavras consoladoras. O anjo que falava com Zacarias disse para Zacarias: clama da seguinte forma: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo eu estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações que estão em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha mão irá edificar a sua casa, diz o Senhor dos exércitos. Novamente ela prosperará. Eu quero te dizer que há uma promessa de Deus que o mundo espiritual está tentando, dentro do seu sofrimento, do nosso sofrimento,
que os cavaleiros do Senhor estão trabalhando de forma que a gente não enxergue, somente se Deus assim revelar, mas que Deus também tem um propósito, assim como teve um propósito para Israel, para Judá, tratando com zelo e também trabalhando para que eles possam prosperar. A Bíblia diz no livro de Isaías que desde a antiguidade nunca se viu, nem com seus ouvidos ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, um Deus semelhante a Deus, o nosso Senhor, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus! Meu querido irmão e minha querida irmã, fica firme no seu lugar. Não fique dando atenção a tantas coisas que andam falando por aí. As mensagens negativas de sofrimentos que poderão vir. Só entenda uma coisa: não aceite as mensagens de pessoas que não são enviadas por Deus. Se abrigue na palavra de Deus, se alimente dela, descansa no seu Senhor e entenda que Deus tem o seu controle. No domínio de Deus está todas as coisas. Você não serve a Deus, você não anda com Deus, você não diz que tem fé em Deus, Deus não é a tua providência, você não diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, né? O produto da malhada vem a faltar. Você não fala que Deus é Senhor, que se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus. É hora de provar isso no nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua fé. Fique tranquilo, porque o Senhor está nos avisando que atrás dessas murtas, deste sofrimento que você está passando, que a terra está gemendo, existem cavaleiros de Deus rodeando a terra e verificando como estão as coisas na terra. Isso mostra a onisciência de Deus. Deus conhece tudo. Mas se parasse só por aí de saber que Deus conhece, não seria o suficiente. Pois bem, o Senhor responde ao anjo que ele tem um grande zelo. Então Deus está zelando. Deus não vai abrir mão da humanidade e desta terra que Ele criou. Deus não vai deixar o homem ser destruído. É um tempo de ceifa. E quando Deus passa a sua espada, hora de ceifar, hora de colher, e Deus está fazendo isso. Aqueles que estão firmes, glórias a Deus, que estão indo para a eternidade com Deus. Infelizmente, os que não querem se firmar na verdade, vão para a eternidade, mas para um outro lado. Portanto, você, meu amado irmão, minha amada irmã, enxugue essas lágrimas ou derrame-as ao pé da cruz. Louve o nome do Senhor e agradeça sabendo que os cavaleiros de Deus estão andando pela terra, mas é porque Deus tem zelo por nós. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vossa casa, no nome do Senhor Jesus. Fica firme, conserve o seu coração na fé, em Cristo Jesus, adore a Deus, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, confia que Deus tem o controle na sua mão. O homem perde o controle, mas Deus jamais perderá o controle. Ele reina eternamente. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus e até uma próxima. Amém.